Fala no ano, tudo bem com vocês, galerinha? Juntos aí mais uma vez, firme e fortes, Tite Fernando na área. Vamos que lá, gente, vamos que vamos. Bem, hoje, na parte da tarde, vocês têm a prova de inglês, né? Então, antes de começar qualquer coisa nova aí da unidade 3, nova não, porque nós já começamos a unidade 3. Porém, na prova de hoje, só vai cair a unidade 1 e 2, certo? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês vão ver aí a página do livro. Correto? Que é a página 164, que é a unidade 3, tá bom? Mas, antes disso, vamos tentar dar uma verificada aí, uma revisada de alguma coisa que nós vimos e também o que vai cair na prova, né? Bem, nessa unidade número 3, nós vimos a página 164 e 165, nós já fizemos, né? Eu sei que abri um documento de Word aí, não tem problema, porque eu quero fazer algumas anotações para vocês, né? Então, só enquanto isso, só para a gente se contextualizar aqui, né, do livro, nós vimos aí vários chores, né, ó, everyday chores, que são as atividades domésticas. Então, nós vimos como que é arrumar a cama, passar a roupa, passar pano no chão, ir às compras, levar o lixo para fora, passar aspirador, arrumar a mesa e etc. Vimos várias situações assim de vocabulário, tá? Então, aqui no livro, nós vamos começar na página 166, né, que é onde nós paramos, né? Nós fizemos esse quiz, hein? E hoje a gente começa por aqui, tá bom? Agora, para a gente recapitular, para que vocês possam dar uma estudada para a prova aí, o que que cai nessa unidade? Ela cai o uso do wish, é uma unidade, e na outra unidade, o second conditional, certo? Então, são essas duas coisas que caem. Então, vamos lá. Vamos começar pelo uso do wish. Bem, o que é o wish, galerinha? O wish é o eu desejaria, eu desejo, eu quero, eu queria, né? Então, a gente usa o wish para falar, pô, eu queria que tal coisa acontecesse, eu queria fazer isso, eu queria tal coisa. Então, sempre que você quiser falar eu queria alguma coisa, é I wish. Se for você queria, you wish. Se for he ou she, se liga só porque isso vai cair na prova. Se for he ou she, vou até colocar aqui um exemplo. Ó, o wish tem que ter o es. He wishes. E também o she wishes. Deixa eu mudar de cor. Isso vai cair, vai por mim, hein? Ó. He wishes ou she wishes. Se for eu, você, nós, eles e elas, é sempre wish. O problema é que, para essa construção, sempre vai ter alguém que quer alguma coisa, ou que gostaria, ou que desejaria de alguma coisa, e depois a frase tem que ter o sujeito de novo. Então, por exemplo, eu queria ser mais alto. Quem que queria? Eu mesmo, então tem que ter o eu de novo aqui, certo? Ele queria ser mais alto. Ele queria que quem fosse? Ele mesmo, então tem que ter o he de novo, certo? Então, isso é importante de entender, porque em português a gente não tem a pessoa de novo nesse tipo de frase, né? Quando eu digo eu queria ser alto, depois do eu queria, do I wish, já é o ser alto. Em inglês, não. Em inglês é I wish, I. He wishes, he. Isso se quem deseja é para quem quer ser realizado. Agora, por exemplo, eu queria que a minha filha passasse na USP. Aí eu queria que a minha filha, mas aí não vai ser a mesma pessoa. Mas normalmente a gente deseja coisa para nós mesmos, né? Então, mas se liga nisso, que sempre depois do wish vai ter uma pessoa. E aí, galera, o que acontece depois dessa pessoa aqui? A gente vai ter um verbo. E esse verbo, ele sempre tem que estar no passado. Então, eu queria ser. Como que é o verbo ser? É o verbo to be. O verbo to be no passado, I wish I were. Eu queria ser rico, ó. I wish I were rich. Certo? Bem, ele queria ser rico. He wishes he were rich. Certo? Então, isso é importantíssimo, porque sempre depois da pessoa aqui, tem um verbo no passado. Tem um verbo no passado. Então, vamos dar um exemplo. Eu queria jogar
na Inglaterra. Então, I wish I. E aí, jogar como que é? Ó, I wish I. Jogar é play. Só que lembra que tem que estar no passado. Então, eu tenho que pôr o ED para ficar no passado. Played. Certo? Eu queria jogar. Vamos colocar na Europa. In Europe. Ok? Então, essa dica é importantíssima. Se você se ligar nisso daqui, né, na construção do I wish e depois do verbo que tem que estar no passado, você vai responder aí pelo menos já 40% da prova. Fechou? Então, essa é a primeira dica. Vamos fazer agora o seguinte, deixa eu copiar aqui, eu apagar essa parte do which e ficar só com o second conditional para eu ter espaço. Bem, o que é o second conditional? Second conditional são duas frases que dão condição uma para outra. Então, sempre, em qualquer que seja conditional, seja first, second ou third, que existem três, né, sempre vai ter o if, que é o se. Né? Então, se eu, por exemplo, if I, certo? Agora, a second conditional, galerinha, sempre vai ter um verbo depois do if no passado. E depois a condição dela vai ser sempre com o would e aí um outro verbo, né? Então, também é um jeito aí maravilhoso de você pegar o esquema disso daí para poder usar. Então é if, o verbo tem que estar no passado. Não está junto com if, está depois da vírgula, tem que ter o would. Então na prova vão cair frases confundindo vocês, colocando no lugar do would, aqui ó, colocando o will, né, no lugar de um verbo no passado aqui, um verbo no presente. Então não pode, eles andam juntos, né? Então ó, vamos dar um exemplo. Se eu jogasse na Europa, ó, if I played in Europe. Se eu jogasse na Europa, tá ali o ED indicando que esse verbo aqui está no passado, certo? Se eu jogasse na Europa, vírgula, eu would, não pode faltar o would, make a lot of money. Eu ganharia muito dinheiro. Então é o que esse would dá de ideia assim, aí seria. Então make money é ganhar dinheiro. Por causa do would, ganharia. Eu ganharia muito dinheiro. Vamos diminuir o tamanho, está muito grande. Tá aí. Certo? Então é só isso, meus amiguinhos, é só isso. É o uso do wish e esse second condition aí, usando o passado aqui e o would sempre aqui, ok? Então, se você tiver isso em mente e um bom dicionário em mão, você consegue fazer essa prova sem grandes dificuldades. Assistam essa parte aí do nosso vídeo quantas vezes vocês quiserem, ok? Isso é importante. Bem, galera, agora sim, vamos voltar lá na página 166, né? Eu não vou passar muita coisa, deixa eu só tomar um golinho de água. Eu não vou passar muita coisa gramatical para não confundir a mente de vocês, porque eu estou mais preocupado que vocês consigam fazer essa prova, tá certo? Então, aqui nós temos um pequeno texto, ó. Olhe nessas quatro figuras, for pictures of teenagers, de adolescentes. Então, né, a gente vai ler os textos e vamos ligar o número 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho que colocar 1, 2, 3 e 4, certo? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura juntos, depois nós voltamos traduzindo. Joaquim was born in Gramado, but he has lived in Campinas for 3 years now. He has helped at home since he was 5. At first, he had to make his bed and put his toys away. Nowadays, Joaquim's chores, que são as obrigações, né, include doing the dishes after the meals, taking the trash out, and walking the dog, certo? Bem, antes da gente traduzir, eu quero que vocês se liguem em duas palavras aqui que são importantíssimas. O for e o since, correto? Não vai esquecer, hein? Porque agora eu venho nessa outra página aqui, olha só. Aqui eu tenho os dois, né?
Então eu vou escrever aqui, ó, o for significa há. Por exemplo, há tanto tempo, há 2 anos, há tranã. Para ficar mais fácil, eu vou colocar assim, ó, há 2 anos. Aí eu vou colocar junto com for, eu vou colocar for 2 years, ok? Então, essa expressão ela é importante. E a outra é o since. Vamos lá no since, ó. Since, vou colocar 2016. Since 2016. Em inglês seria, em português seria desde 2016, certo? Então, o for e o since são palavras importantíssimas, porque nós vamos usar o present perfect com o for e com o since. Então, nós vamos entender isso com mais calma. Não precisa ser exatamente já, tá? Mas eu preciso que vocês já entendam que o for é o há tanto tempo e o since é desde tanto tempo. Talvez não dê tempo da gente falar sobre esse present perfect aí, porque a gente tem o texto e a gente tem algumas coisas para responder. Mas também não tem problema. Então, vamos lá. Ó, o for é a e o since é desde, certo? Então, o Joaquim, o was born, nasceu. Essas duas palavrinhas juntas é nasceu, teacher? Sim, o was born. Em Gramado. Mas, ó, but he has lived. O live é o verbo viver ou morar. Então, onde que ele mora? Campinas. For 3 years. Há 3 anos. Então, ele nasceu em Gramado, mas ele mora em Campinas agora por 3 anos, ou há 3 anos. Então, nós temos aqui, ó, e eu vou marcar para que depois a gente possa conversar sobre isso. Has lived, mora, tá? Mora em Campinas, está no presente. He has helped at home. Então, ele, todo mundo sabe que o help é o ajudar, certo? Titi, mas tem um has antes, a gente vai falar sobre isso? Sim, não sei se hoje, mas sim, isso é a gramática dessa unidade. Só que isso é difícil. Então talvez a gente não fale hoje, mas eu estou anotando para lembrar para falar depois. Então, ele ajuda em casa, since, desde he was 5, desde os 5 anos. Ele ajuda. Ele ajuda. Não é que ele ajudou e hoje não ajuda mais. Ele ajuda desde os 5 anos. Ah, hoje quantos anos ele tem? Não sei se fala aqui. Não. Mas se hoje ele tiver 15, ele ajuda desde os 5, já tem 10 anos. E ele vai parar de ajudar? Não, vai continuar ajudando. At first, continuando aqui, né? No início, he had to make his bed. Então ele tinha que, você já sabe o que é make the bed, arrumar a cama, e os toys, que são os brinquedos, né? Put his toys away, que é guardar os brinquedos. Hoje em dia, nowadays, as obrigações do Joaquim incluem doing the dishes, lavar a louça depois das refeições, e também taking the trash out, levar o lixo para fora, e também walking the dog, certo? Então, Joaquim, estamos falando da figura número 3, que está aqui. Então, é só a gente colocar o número 3 aí. Ok? Fechamos por enquanto. Então, voltando, o que é importante agora para vocês? O uso do for e do since. A gente entender que tem aqui um has junto com o verbo, mas a gente está traduzindo no presente. Ó. Ele mora em Campinas há 3 anos e ele ajuda em casa desde os 5. Está no presente. Muito bem, vamos para o segundo texto agora. Nalini lives in New Delhi, in India. As they don't have running water, leiam comigo, in her house, she helps her mother carry water from a water truck that comes to her village once a week. She has carried water since she was 8 years old, when her parents thought she was strong enough to carry it. Então, a Nali mora em Nova Delhi, na Índia. Como eles não têm água corrente, ó, running water, água na torneira, na sua house, ela ajuda a mãe a carregar água de um truck, de um caminhão de água, que vem para a vila dela, para a village,
uma vez por semana, once a week. Ela, opa, vamos lá, ó, has carried, e aqui também, ó, que a gente está aprendendo, since, desde she was 8 years old. Desde os 8 anos ela faz o quê? Ela carrega água. Então, has carried. Quando os parents dela, os pais, acharam que ela era forte, ela era strong, o suficiente para carregar água, ok? Então, estamos falando agora da imagem número 4. Tá aí, ó, o pessoal carregando água aí no caminhão pipa, né? Um water truck. Show de bola. Vamos agora na terceira, na Margaret. Margaret has lived in Belo Horizonte for 2 years now. She studies in the afternoon and goes to school by bike. She has helped with house chores since she was 5. She likes to vacuum and to go grocery shopping, but she doesn't like to mop. Então a Margarete mora em Belo Horizonte, has lived, há 2 anos, for 2 years. Ela estuda à tarde e vai para a escola de bike, de bicicleta. Ela ajuda com os trabalhos domésticos desde que tinha 5 anos, since she was 5. Ela gosta de vacuum, de passar aspirador, de comprar frutas e legumes, mas ela não gosta de mop. Ó. O mop nós já vimos lá atrás, que era o passar pano no chão, né? Então, estamos falando então da moçoila da imagem número 2, number 2, número 2. Alright. E agora vamos na última, que a gente já sabe que é o número 1, só falta o número 1, mas vamos entender. Kawan has lived by the Amazon River all his life. He and his brothers and sisters make basket and wooden bows and arrows. They take their boat twice a week to sell their handicrafts to tourists. They help the family income with the money they make. Então, ó, has lived, moram, Cauã mora às margens do Amazon River, né, do rio Amazonas, toda a sua vida. Ele e os seus irmãos e irmãs fazem basket, que é cesta, e cestos de madeira e flechas. Eles pegam o boat, o barco deles, 2 vezes por semana e sell e vendem handicraft, que é feito na mão, né? Que é o que? O artesanato para os turistas. Eles ajudam a renda da família, a family income, com o money, com o dinheiro que eles ganham, que eles make. Ok? Beleza, galera. Então, por enquanto, é isso daí. O que nós temos agora para fazer para finalizar essa parte, porque eu acho que já está quase no suficiente que a gente precisa para hoje, para que a gente não se atrapalhe tanto com gramática aí, que isso está me preocupando. How long has Kawan lived by the river? Então, nós temos uma pergunta aí que nós temos que responder, certo? Então, how long, quanto tempo o Kawan mora perto do rio? Então, a gente acabou de ver isso daí. Vamos responder? Ah, acho que eu vou trocar essa cor. O vermelho não tá legal. Preto acho que fica mais fácil. Ó, e agora não vai, quer ver? Opa, vamos ver. Acho que eu fui no lugar errado, por isso. Agora vai. Cauã has lived, é só tirar do texto, né? Has lived by the river toda a sua vida. All his life. Tá aí. Deixa eu puxar mais pra cá, porque comeu o finalzinho ali do live. Ótimo. Vamos lá, próxima. Eu vou colocar aqui, ó. How does Joaquim help at home? Como que o Joaquim ajuda em casa? Então, ele has to, ele tem que make his bed, né? Ele arruma a cama, ele lava a louça, ele leva o lixo para fora, take
the trash out. E também walk the dog, leva o cachorro para passear. Vamos agora na página 167, que tem mais 4 perguntas. How does, é a próxima pergunta da 167. How does, como que a Ana Lily ajuda em casa? Como que ela ajuda em casa? She, ela carrega. She carries water. Não é assim que ela ajuda, carregando água? É, né? Eu vou arrumar aqui para que se alguém quiser ver, ó, não sei o que está acontecendo com essa plataforma, que ela está comendo umas palavrinhas. Então, ó, aqui já comeu também. Então, vou aumentar também. She carries water. Vamos na de baixo. How long, quanto tempo? Has Nalini done this? Quanto tempo que ela faz isso, galera? Desde she was, since, né? Desde que ela tinha 8. Since she was 8. Na próxima. How long has Margaret helped at home? Quanto tempo que a Margaret ajuda? De novo no desde. Since she was 5. Desde os 5. E por último, what are Margaret's chores? Qual que são as responsabilidades da Margaret? She has to. Ela tem que do the vacuuming. Ela passa aspirador. Ela vai às compras, go grocery, certo? And mop. Só que ela não gosta de mop, lembra? Mas ela faz isso sim. Mop the floor, se quiser colocar, e etc. Ok? Bem, só para finalizar essa partinha aqui então, que nós já anotamos que o for é o a, que já comeu aqui também, ó, há 2 anos, e o since, né, que é o desde. Então acompanha comigo nesse quadrinho, meus amiguinhos. Usamos o present perfect, certo? Que é o have alguma coisa, né? Por exemplo, have done ou have lived. No nosso caso lá não apareceu o have, apareceu o has, que eu estou marcando aqui embaixo, ó, né? Apareceu o has porque quando é ele ou ela, o he, o she ou o it, o have se transforma em has. Então é uma derivação, tá? Então nós usamos essa construção para falar de ações que começaram no passado. Então presta atenção nisso, ó. Começaram lá no passado e que continua até hoje. Então tem uma conexão, tem uma ligação do passado com o presente. Então se eu digo assim, ó, eu moro em Osasco desde os 9 anos de idade. Tem ligação no passado? Tem, eu tinha 9 anos. Tem conexão com o presente? Tem, porque hoje eu ainda moro em Osasco. Eu sou professor há 27 anos. Tem ligação com o passado? 27 anos atrás, quando eu tinha 17 anos. Tem ligação com o presente? Tem, porque eu ainda faço isso. Então, sempre que eu tenho essa ligação de passado com o presente, eu uso o present perfect, que é essa construção com o have, e aí eu vou usar, se precisar, o since e o for. Então, ó, since é usado para designar um período que começa em certo momento do passado. For designa um período ininterrupto que vem do passado até hoje. Isso aqui é blá blá blá, né? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Porque é importante vocês saberem o que significa lá em cima. Então, olha só. Analine has carried. São 2 palavrinhas, só que em português é uma só. A Analine carrega água desde que ela tinha 8 anos de idade. Então é essa construção. Mas por que não é só o carrega? Porque se fosse só o carrega e só o carried, não ia dar essa conexão do passado com o presente. O que dá é exatamente esse has aqui, ó. Tá? Então ele tem que ter. Então ó, significa que a Analine começou a carregar água quando ela tinha 6 anos, mas que ela ainda continua agora, quando ela tem 14, quando ela tem 14. Certo? Então, a Naline has carried water for 6 years. Ela carrega água há 6 anos. Desde os 8 até os 14 e ainda continua. Joaquim has lived in Campinas for 3 years. Ó, o Joaquim mora em Campinas por 3 anos. Então, ele começou a morar em Campinas 3 anos atrás. E hoje ele mora onde?
Campinas, tá certo? Então ele continua morando em Campinas. Essa é a grande pegada do negócio. Fechou? Meus amiguinhos, se vocês estiverem com tempo para fazer a atividade, tá bom? Vocês vão dar um saltinho para a página 169 e 170, tá bom? Ó, tem exercícios aí, ó, da 169 até a 170. Eu prometo que eu corrijo com vocês na próxima semana, ok? Corrijo com vocês na próxima semana. Fiquem tranquilos em relação a isso daí. Maravilha? Bem, deixa eu parar de gravar, parar de compartilhar. Maravilha? Então é isso, galerinha. Qualquer dúvida, podem me procurar aí amanhã, tá bom? Eu sei que eu tenho uma aula das 10 às 11, então se tiver que me procura antes ou depois disso daí, para que a gente possa tirar qualquer ou quaisquer dúvidas, ok? Fechou? Tamo junto, meus amiguinhos. Bye bye. Kisses, hugs e bye bye.